Pessoal, dica, pessoal, até um aluno me pediu, né? Dica para quem vai fazer a prova da CEMEF Manaus e ISS Manaus para o técnico fazendário, tá? Que vai fazer prova agora. Depois eu trabalho e passo as dicas pro pessoal que vai fazer para auditor. Mas enfim, vocês vão enfrentar uma prova, tá? De discursivos da FCC, que é uma prova que tende a ser cansativa, tá, gente? Eu vou até avisar de uma vez, baseado aí no que aconteceu com a prova da Cefaz da Bahia. Não é que vocês vão enfrentar uma prova difícil, não é isso, mas é uma prova cansativa, tá certo? Porque a banca pode pedir várias coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, vamos pensar no cargo de vocês. O cargo de vocês, geralmente se faz o quê com o cargo de vocês? Não é? Vocês têm uma tarefa múltipla. O cargo de vocês reúne, por exemplo, uma série de análises, não é? Não que vocês vão constituir pareceres, mas vocês ajudam na constituição da parte de relatórios, né? A depender de análises que vocês tenham que fazer. Você tem que, de repente, olhar um balanço orçamento, olhar um balanço contábil e a partir dali calcular, por exemplo, observar uma receita corrente líquida, tá certo? Observar qualquer coisa nesse sentido. Ou seja, eu tenho que às vezes observar uma execução orçamentária, tem que analisar o processamento de uma despesa, né? Tem que monitorar a dívida pública, às vezes tem que emitir algum tipo de relatório nesse sentido, de alerta à administração pública, não é? De repente você tem que ajudar a composição de algum tipo de parecer que vai, se eu puxar mais na área tributária aqui, não é? Que vai analisar se determinado, se o Instituto da Imunidade, o Instituto da Isenção, se isso está sendo praticado dentro da legalidade ou não, tá certo? Enfim, são muitas as funções. Vocês têm que analisar contratos, se os contratos são onerosos para a administração pública, tem que analisar o processo de licitação, se estão sendo feitos dentro da legalidade, se estão cumprindo princípios, né, como o princípio de economicidade, por exemplo, e tal. Enfim, é muita coisinha. Pode ser que eles deem um tema, e a tendência é isso, tá, gente? Que eles tragam um tema com 2 ou 3 fatores de outras disciplinas. Pode ser que aconteça isso, tá bom? Que foi o que aconteceu, por exemplo, no concurso da Cefaz da Bahia, que antecede o concurso de vocês. Então, qual é a dica, não é? Assim, das áreas que eu, se estivesse fazendo um concurso essa semana, eu passaria os olhos em licitações públicas e contratos administrativos, passaria não, daria uma olhada ali, principalmente em naqueles institutos, gente, que constituem, como é que eu vou dizer para vocês, que vão constituir a fuga de uma regra. A regra é licitar. Então você tem determinados institutos que permitem contratação direta, então eu falo para vocês olharem isso, estudem, né, contratos administrativos, tá certo? Não deixem de passar por isso. Observe alguma coisa sobre controle interno, né? Até porque o setor que vocês vão trabalhar é sempre um setor que possivelmente vai emitir alerta aí para o gestor público, não é? Procure também observar aqui na parte de tributação, né, aqueles institutos também que fogem à regra da tributação, que no caso, observar, por exemplo, o fator imunidade, fator isenção, tá certo? Procure observar se isso está acontecendo dentro da lei, tá? Observar, por exemplo, regras de recolhimento, ou seja, uma série de questões que estão muito, assim, mais voltadas para a prática do seu cargo, tá bom? Observar a receita corrente líquida, não é? Aqui na parte de orçamento, vamos dizer assim, se está havendo, né, aumento do endividamento doente, então você tem que ficar de olho nisso, tá certo? Os limites, se estão sendo respeitados os limites constitucionais, né? Aí, se estão sendo também respeitados, vamos dizer assim, aqueles limites de contratação de pessoal, ou seja, se o Estado não está tendo aí uma evolução de despesa muito além do previsto. Então, tem que ter esse olharzinho. A tendência é a banca sempre trabalhar na tábua rasa, ou seja, ela pedir o básico, mas o básico diante de uma situação que você tem que ficar muito atento, tá certo? Hoje na FCC, o que é importante? A FCC mudou um pouquinho
E aí, pelo concurso da Cefaz, eu não vou saber dizer para vocês ainda, porque a gente ainda não tem o espelho da Cefaz. A gente ainda não tem a grade de avaliação da Cefaz, a gente só tem a prova. Mas o interessante é que você tem que estar atento, por exemplo, a alguns fatores extra extra conteúdo, porque foram fatores que marcaram a análise das provas da CLDF, não é? Graças a Deus, nossos alunos, eles foram muito bem naquele concurso da CLDF por conta desses cuidados, né? Vocês vão ter fatores de análise de adequação ao tema, tá, gente? Adequação ao tema. Gente, dá um barulhinho. Deixa eu explicar pra vocês, eu tô gravando aqui no nosso escritório de correções, então aqui não é estúdio, tá bom? Então, vamos lá. Aí vocês desconsiderem os barulhos. Adequação ao tema, né? Sempre escrever, gente, prestando atenção ao caso que está sendo apresentado para você. É claro que você tem que saber o que diz a lei, para depois você ir para o caso, mas tente não trabalhar aquém do que está sendo pedido e muito menos trabalhar além do que está sendo pedido, tá? Porque aqui valem poucos pontos, mas são poucos pontos que numa prova como essa faz diferença. Outra, a banca vai analisar a estrutura do seu texto, né? Vai analisar como você vai trabalhar a estrutura do texto. Como assim estrutura? Hoje a FCC ela quer analisar se você sabe iniciar texto, se você sabe desenvolver, se você sabe concluir. Então, em algumas situações, não são em todas, mas em algumas situações você vai ter que compor a introdução. Eu vou dar uma dica importante. Existem tópicos que já tem cara de introdução. Quando o tópico fala sobre origem, fala sobre conceito, ele já tem cara de introdução. Ali você não precisa construir introdução. Existem tópicos que já tem cara de conclusão, né? Quando pede para você observar o respeito a algum aspecto aí da legalidade, o respeito a algum princípio, não é? Esses tópicos que são de fechamento, tem características de fechamento, já tem cara de conclusão. Porém, existem situações que você vai ter que criar uma introdução e uma conclusão. Porque a estrutura vale pouquinho, mas vale ponto, tá? Então tem que ficar de olho nisso. Outra questão que a banca vai analisar são os desdobramentos. O desdobramento para variáveis que envolvem o assunto, não é? A parte dos desdobramentos. O que isso quer dizer, desdobramento, professora? A banca vai analisar, por exemplo, se ela te pede o conceito de algum tipo de instituto contábil, por exemplo, você tem que saber desdobrar isso aí em características. Você tem que dar o conceito, desdobrar em características, você tem que saber exemplificar. Então, tem toda essa questão. Você tem que usar isso muito bem no seu espaço de prova, tá? Então, esses três elementos aqui, por exemplo, na prova da CLDF, eles valeram um pontinho cada um deles, tá bom? Então, veja que você não pode perder, eles são sagrados, né? Quando você sai daqui, a banca também vai analisar, gente, ela conta com mais, pelo menos na CLDF foi assim, ela contou com mais 4 pontos para analisar, né, os fatores de clareza, né, ou seja, não é só escrever de forma técnica, tem gente que só sabe repetir a lei, você tem que falar da lei, tem que traduzir a lei, tá certo? Essa que é a questão importante. Vocês vão analisar a clareza, tem que saber usar um ponto e vírgula, alternar com vírgula. Quando você tem dispositivos de enumeração, a banca vai jogar isso aí daí nas suas costas, não tenha dúvida alguma. Por isso que ela está trazendo hoje temas de uma certa complexidade para te dar uma certa canseira. É que eu falei, o tema não é difícil, mas o que ela vai fazer? Ela tende a jogar para você uma série de elementos que vão te dar algum cansaço nesse sentido. Então, analisar a clareza do que você escreve, procurar escrever períodos menores, para que você mantenha, né, vamos dizer assim, a sua elaboração de forma muito clara, mantenha o sujeito de todas as frases de forma explícita, evite começar a frase por verbo, né? Ponto, tem ocorrido também nos métodos tais. Não, tu tem que colocar sujeito, tá? Não escreva sem sujeito não, que é uma roubada. Depois ela vai analisar emprego vocabular, depois vai analisar a gramática. E por último, ela vai analisar a qualidade da frase, né? A fraseologia, a polidez do discurso. Tem gente que tem um discurso muito duro, pega a lei do jeito que está, não consegue, por exemplo, a lei tem várias hipóteses de ocorrência, de incidência de alguma coisa. E aí você sai simplesmente enumerando aquilo ali, sem fazer nenhum tipo de transformação para que haja uma adequação nesta enumeração, ou seja, para que os elementos fiquem mais em paralelismo, né? Isso é importante. Então, hoje você tem esse compromisso como um todo. Não só o compromisso de você
apresentar uma dissertação de conteúdo, mas você tem que ter essa capacidade de tornar a dissertação clara, tá certo? Clara e organizada, tá bom? Então fica a dica para você que vai fazer prova aí no domingo, né? Seus últimos dias aí antes da prova do técnico, tá bom? O técnico fazendário, que você se preocupe com fatores de análise de endividamento, né? Análise de cumprimento das disposições de leis como LRF 866, análise de cumprimento de disposições da legislação tributária, certo? Principalmente da parte mais básica da legislação tributária. Então, é isso que vai se exigir, porque você terá um cargo amanhã auxiliar dos auditores que vão trabalhar com seus pareceres, seus relatórios de auditoria, tá bom? Grande abraço para você e boa prova para você. E se quiser estudar conosco, nós ainda temos curso, ainda dá tempo de você aproveitar os nossos temas comentados, né, as nossas correções comentadas, para que você possa ver como é que é isso na prática, tá bom? Beijo grande!